Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Tudo bem? Como você está? Quanto tempo? Já se passou o quê? Uma semana desde o nosso último encontro? Ou você tá ouvindo tudo de uma vez? Não sei, também não sei. Tudo certo, não tem problema. Estamos aqui juntos, é isso que importa. Gente, hoje, meu assunto com você é um assunto bem frufru, bem lindo. Mulheres, tô brincando, não é mulheres. Mas podia ser, né? Porque mulher é uma coisa maravilhosa. Tem coisa mais bonita que a mulher? Mais maravilhosa que a mulher? Não tem, gente. Melhor do que a mulher é só o homem, tô brincando. Foi uma piada, tá? Por favor, não me deleta das tuas amizades por causa disso. Na verdade, o que eu acho interessantíssimo é que a diferença do homem para a mulher é uma coisa absurda, porque assim, qual é a força do homem? É músculo, né? É a capacidade braçal dele. Apesar de que tem um bocado fraco hoje em dia, vamos se exercitar mais, galera, que é importante. Essa é uma característica que vocês precisam desenvolver. Mas não é uma crítica, é só um incentivo. Esqueci até o que eu tava dizendo, mas eu vou voltar. Qual é a arma da mulher? É a beleza. Aí o cão é tão ruim que tá deixando os homens cada vez mais fracos e a mulher cada vez mais feia, né? Triste. Não era isso que eu ia dizer, mas não tem problema, a gente continua. Eu tô me interrompendo, querendo me resgatar pro lugar que eu quero chegar, mas vai dar tudo certo, fica aí. E aí, a mulher, ela tem como arma a beleza, não é verdade? Por quê? Porque a beleza, ela desarma o outro. Você olha pra uma pessoa assim, bem bonita, você fica assim, quê? Quanto é? 50 mil? Eu pago. Parcela em quantas? Né? É desse jeito, você fica assim, desorientado. Do mesmo jeito, a mulher, quando vê assim, um cara forte, aí, deixa que eu lhe ajudo, deixa que eu carrego, aí a mulher fica assim, hã? Quê? Obrigada. Fica assim desorientada, né? Não é legal isso? Gente, isso é maravilhoso. Entender esse universo é uma coisa maravilhosa, porque aí cada um se encontra no negócio e complementa e faz o negócio andar pra frente. Isso é importante. Letícia, hoje é dica de relacionamento? Não, de conquista? Não, não é. Não é por quê? Porque eu quero pegar alguns aspectos dessa característica. Por exemplo, o homem, quando ele vai competir com outros homens, qual é o ambiente, né? Geralmente tem a ver com uma briga, né? Quando começa o desentendimento, o que é que eles fazem? Cai logo na peia. Por quê? Porque é o caminho mais fácil, neurológico que ele faz. Digo, vamos brigar, entendeu? É automático. Uma pessoa logo assim, vamos cair no braço, vamos. Tipo assim, eu acho que partido A é melhor do que o partido B. Aí o outro diz, não, o partido B é melhor do que o partido A. Vamos resolver essa questão. Vamos, queda de braço. É isso, entendeu? É assim que o homem resolve a questão. Aí a mulher, como a arma dela é a beleza, quando é que ela quer desmoralizar a outra? Ela parece mais bonita do que a outra e ela quer ser mais bonita do que a outra. Que coisa horrível. Não precisa disso, gente. Do mesmo jeito não precisa da queda do braço, não precisa dessa competição. Mas existe uma competição que ela pega assim de um jeito onde cada um tem que se destacar, mas não é só se destacar, é quebrar o outro. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, dentro do universo feminino, um exemplo que acontece é, por exemplo, se você tem uma amiga, aí você apresenta uma outra amiga, e aí essas amigas, vixe, vai ficar difícil de visualizar, então vou dizer assim, a Maria e a Aninha. Aí você apresentou a Aninha da Maria. Aí o que aconteceu? A Aninha e a Maria saíram para tomar um café e não me chamaram. E aí depois a Aninha diz: mulher, a Maria é tão legal. Gente, ela é maravilhosa. Aí eu fico como? Com a cara de cocô, entendeu? Chateada. Primeiro, porque não me chamaram. Segundo, porque ela tá dizendo que a outra é muito legal. Aí o que é que eu faço? Mulher, se tu souber, ela tem tantos problemas emocionais. Ela tem tantas dificuldades relacionais. Tu não viu, foi nada. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Olha que peçonhenta a pessoa se torna numa fração de segundos. Entendeu? Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque se gerou uma cultura de competição.
Só que socialmente a gente conhece mais o termo competitividade feminina. Mas eu quero aproveitar para trazer clareza do significado dessas duas palavras, porque existe diferença. Por incrível que pareça, existe uma diferença. Tem diferença entre competitividade e competição. O que é a competitividade no seu cerne? A competitividade é quando você olha para alguém e o movimento dessa pessoa te coloca em movimento. Então, por exemplo, você vê uma pessoa correndo e você tá parado. Aí você fica, poxa, devia correr mais. Você começa a correr. Ou então você está correndo, tem uma pessoa correndo do seu lado e você diz, caramba, eu poderia estar nesse pace. E aí você pega e dá uma melhorada. Essa é a competitividade, onde o outro te estimula a aumentar o seu movimento. Então isso é saudável, isso é super bacana. A competição é onde existe o pódio. E aí, na competição, só serve se eu ficar em primeiro lugar. Se eu não tiver em primeiro lugar, não serve. Entende? E aí, eu começo a andar numa direção e numa postura onde eu quero vencer o outro. Eu tenho que passar do outro. Eu tenho que olhar para o que o outro está fazendo e fazer melhor do que ele. E aí é a competição. Letícia, a competição, então, é a que não é saudável e a competitividade é saudável. Vamos por partes. A competitividade, ela é saudável. A competição, ela tem os seus momentos. A competição, ela não pode ser a constante da minha vida, porque eu tô o tempo todo olhando para o outro e esquecendo de me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar, gente? Eu ouvi uma frase, eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, quando eu ouvi essa frase. E ela mudou a minha vida. Essa frase foi, assim, um tapa na minha cara. E eu espero que seja na sua de uma forma positiva também. Essa frase foi assim: olha, vai sempre existir uma pessoa mais bonita do que você, mais inteligente que você, mais competente que você, mais eloquente que você. Vai sempre existir uma pessoa mais alta, mais bem feita, mais apresentável, mas você. Quem é você? E eu fiquei pensando nessa frase porque me deu um bug muito grande. Porque se eu não estou em busca de ser a mais, eu estou em busca de ser o quê? Entendeu? E aí, naquele momento da minha vida, eu tive que dar uma resetada no meu juízo e tive que começar a assimilar. Tipo, então tá. Então, eu estou em busca de quê? Né? Eu quero ser o quê, então? Se vai ter sempre alguém mais que eu, então eu tenho que saber o que eu quero, então. Eu vou me conformar, não vou ser nada. Não é sobre isso, né? Na verdade, é sobre eu entender que eu preciso viver um nível de competitividade, onde eu estou sempre em busca de me inspirar a estar em movimento e querer ser melhor do que eu era antes. E não viver uma constante de competição, onde eu preciso deixar alguém para trás. A competição, ela é válida quando eu alcancei um grau de alta performance e ela tem o seu momento. Ou seja, para uma competição eu me preparo porque eu quero muito ser o primeiro lugar. Ser o primeiro lugar, para mim, não significa ganhar de todo mundo. Significa vencer todos os meus desafios, todos os meus obstáculos e conseguir, de fato, naquele momento, passar de todo mundo. Mas aí eu estou competindo em uma área, num momento, numa situação específica. Eu não vivo em função de bater nas outras pessoas, né? Bater as metas, entendeu? Bater as performances. Por que eu digo isso? Porque a gente pode olhar até para um desempenho de um atleta. O que o atleta faz? Ele
fica o tempo todo conferindo o tempo dele. Ele não fica conferindo o tempo do adversário para bater o tempo do adversário. Ele fica conferindo o tempo dele para bater o tempo dele, para bater a performance anterior dele. Essa é a competitividade. Então, quando eu digo isso, eu tô desmanchando os conceitos sociais, né, assimilados por competitividade feminina, porque a gente escuta a competitividade feminina como uma coisa muito desarranjada e insalubre, né? E, na verdade, não se trata disso, porque se fosse, seria... Se a competitividade feminina fosse, de fato, uma competitividade feminina, seria um movimento de desenvolvimento, né? Então, não é isso. A gente vive uma competição. E essa competição é que sempre gira em torno de deixar alguém para baixo, deixar alguém para trás. E eu entendo que, na verdade, isso foi construído, né, ao longo do tempo, ao longo de muitas ideias. Por exemplo, eu olho para minha jornada, né, e eu lembro quando eu era criança, meu irmão, eu tenho um irmão, então na minha casa sempre tinha muitos meninos e muitas meninas, que eram as minhas amigas e os amigos dele. E eu via que tinha muito menos problema, picuinha, fofoca, disse-me-disse no meio do meu irmão. E no meu sempre tinha alguma coisa. Se eu ia brincar de boneca com alguma menina, se eu pegasse a boneca que ela queria, sei lá, se eu pegasse uma boneca que ela nem queria, mas eu tratei muito bem a boneca, consegui improvisar um look super legal pra boneca, a boneca ficou incrível. Ela diz: agora eu quero essa boneca. A boneca é minha, solte a boneca. E eu ficava revoltada. Quando eu ia brincar com os meninos e a gente ia jogar videogame, eu podia escolher o personagem que fosse, eles diziam: ah, tá bom, deixa, vai, pode ir. Então, assim, não tinha essa disputa de pódio o tempo inteiro. E aí eu percebia que existia uma dificuldade relacional muito maior entre as mulheres do que no meio masculino. Isso me fez ter cada vez mais facilidade e liberdade de ter amigos, mais do que amigas. Graças a Deus, sempre tive amigas e graças a Deus tenho amigas hoje que são assim, cura pra minha vida, que são cura mesmo, sabe? De ser libertador, porque já foi muito difícil pra mim, sendo bem sincera. E eu tenho amigas maravilhosas. Mas esse meio de mulher é muito sensível. E aí, eu vou dar um exemplo. Por exemplo. A mulher, ela vive numa bolha fantasiosa de que ninguém pode chamar a atenção dela. E isso começa de muito criança. Gente, eu tenho uma filha de 3 anos, a Lizzie. A Lizzie, se ela faz uma coisa errada, ela chega chorando aos prantos, porque ninguém pode brigar com ela e dizer que ela fez uma coisa errada. Olha a cara de pau, a astúcia dessa criança. Eu digo: querida, limpe seu rosto, olhe na minha cara e se prepare pro carão que você vai levar, porque você não é melhor do que ninguém. Você vai levar um carão agora. Entendeu? Por quê? Porque ela não é uma coitada. Simples assim. E aí, se isso não é ensinado de pequeno, isso vai crescendo, né? É um monstro. Você vai alimentando, ele vai ganhando força e tamanho. Então, hoje, existem muitas mulheres que conseguiram escapar sendo bonitas. Lembra da arma da mulher? E aí, sendo o sorrisinho, sendo a princesa do papai, entendeu? Sendo, desculpa, sendo fofa. Aí, o que acontece? Hoje, ela faz uma coisa que não é legal e ninguém pode chamar a atenção dela porque ela não vai lidar muito bem com isso. E o homem, ele é criado desde criança levando carão, levando porrada, dizendo: aguenta, é isso. Por quê? Porque ele é ensinado a ser forte e é reforçado isso e que ele tem que suportar as coisas. Só que aí, de tanto dizer que o homem já apanhou demais, de que o homem já teve que suportar demais, estão criando homens cada vez mais fracos. Ok, isso aí é pauta pra outra hora, mas tudo bem. E aí, hoje em dia, a gente ainda tá sofrendo muitos prejuízos por conta de movimentos femininos de mulheres que não podem ser chamadas a atenção. Mulheres que não podem nunca ser criticadas. Mulheres que vão compartilhar num grupo um PDF de um
livro que ela fez o PDF, que ela escaneou, sendo que isso ainda é ilegal, não pode. Aí você vai com todo amor e carinho e diz, olha, a gente não pode ficar compartilhando para as pessoas um livro que a gente mesmo escaneou, entendeu? Isso pode dar um problema, alguém aqui pode dar um grupo. Aí a pessoa fica, eu só queria ajudar, e fica revoltado, vai lá e sai do grupo. Sendo que você foi com zelo, dizer, olha, eu entendo que você, com a melhor das intenções, era de ajudar, mas assim, não, a gente não pode fazer isso e tal. Vamos tentar outra alternativa. Por quê? Porque a mulher ela não pode ser chamada a atenção. Por exemplo, você vai lá no seu ambiente profissional e aí você tá cobrando relatório de uma pessoa e tal, e a pessoa simplesmente não responde, não faz, não dá notícia. E aí você fala para o superior, olha, esse relatório aqui não está pronto porque eu estou esperando o retorno dessa pessoa e essa pessoa ainda não me deu um retorno. Se for um homem, muito provavelmente, ele vai tentar se explicar, mas ele vai aguentar. Se for uma mulher, você morreu, querido. Porque o ranço é eterno. A mágoa, ela é passageira. Aliás, a situação é passageira. O ranço é eterno. Você nunca mais recupera esse coração. Por quê? Você falou de mim. Você me criticou para o meu superior. Você não sei o que, não sei o que. Cadê a sororidade? Cadê a ética? Cadê o companheirismo? Cadê as amizades? Cadê uma amiga, uma mulher por outra? E é gerado todo um movimento que, na verdade, é só loucura da cabeça da pessoa. Entendeu? Só loucura. Porque a mulher tem uma dificuldade em ser prática. Ela vive um pouco numa fantasia. E tá tudo bem, a gente foi criada para isso, mas isso tem que ter hora para acabar, né, gente? A verdade é essa. Mas vamos lá. A mulher, ela compete até com o homem. Por quê? Porque ela compete com o homem para saber qual dos dois é mais competitivo. Já parou pra pensar? Já parou para analisar? Não sei se você já viveu alguma experiência dessa, mas com certeza você só não tá se lembrando que houve alguma situação desse tipo. Da mulher querer provar que ela era mais competitiva do que algum homem, ou o que quer que seja. Mas tudo começa também na relação entre mulheres, que é muito difícil. Eu não vou nem entrar muito no âmbito, assim, da fofoca, do não sei o que, do disse-me-diz, porque hoje em dia parece que tem homem que fofoca mais do que mulher. Eu conheço uns que eu vou te dizer, tá tudo errado, entendeu? Seja menos, né? Eu ia falar o meu português errado, que é entre amigas eu digo seja menos, mas é brincadeira que eu sei o português correto, tá, gente? Por favor, não me cancela. Não me encaminha aí pra professora do português, não, porque foi só uma brincadeira. Enfim. E aí, estamos nós aqui pelejando. Qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade, na verdade, é tentar convidar você, homem, a conversar com as mulheres da sua vida e começar a analisar quanto por cento das mulheres da sua vida conseguem lidar com respostas reais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando você começa a analisar isso, você faz um diagnóstico, você também pode se tornar um agente transformador, um agente de solução, de impacto social, entendeu? Um colaborador da evolução humana. Por quê? Porque eu sei o quanto eu evoluí em ter um marido tão prático do meu lado. Porque às vezes eu tô assim, indignada com alguma situação, aí ele pega e diz assim: Letícia, tá faltando tu ser prática. Cara, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Teu problema é esse. Pronto, acabou-se. Só aguenta e vai. E aí eu fico pensando, meu Deus, ele inventou a roda. O meu problema é esse, a vida é essa, vamos lá e resolve e pronto. E aí, você, mulher, minha amiga, né, que tem a mesma dificuldade que eu, que às vezes a gente quer carregar de emoção e significado tudo que acontece, porque aí na hora que alguém faz uma coisa, a gente faz toda uma anamnese da pessoa do outro lado, toda uma análise psicológica de, não, ela disse isso porque naquele dia de 2003, eu estava com um sapato igual dela e as pessoas elogiaram o meu sapato e esqueceram de elogiar o sapato dela, porque não perceberam que o sapato dela era igual ao meu e ela nunca me perdoou.
Olha só que loucura, você faz toda uma busca de um porquê, de um negócio, do dararã, e isso vai virando uma bolha gigante, absurda. Assim, eu vi uma situação uma vez de uma pessoa que foi conversar comigo, que ficou muito chateada, porque ela estava com muita saudade de umas amigas, e quando ela foi se encontrar com as amigas não gostaram da sugestão de restaurante que ela deu. E ela ficou se sentindo assim super julgada, mal interpretada, que riram do restaurante que ela escolheu. E aí quando eu fui conversar um pouco mais e digo: "Não, amiga, calma, me explica como foi isso", e fui tentar entender e tal. No final das contas, faltou o básico, que era ela dizer assim: "Gente, por que que vocês estão rindo? Não tô entendendo". E entender que, na verdade, ninguém estava rindo da sugestão de restaurante dela. As pessoas só não estavam entendendo por que que ela queria ir para aquele restaurante, se nem ela gostava das comidas daquele restaurante que ela sugeriu. E essa que foi a graça, de fato, essa que foi a graça. Mas só que naquele momento, por uma meninice, por uma falta de clareza, por uma dificuldade feminina de lidar com a realidade, criam-se várias narrativas mentais e aí você tem um problema gigantesco e ela perdeu de se relacionar com aquelas amigas. Gerou uma fissura que ela nunca mais conseguiu reparar. E a própria dificuldade dela de reparar essa fissura mostra o quão despreparada ela tá para ter esse tipo de amizade. Pessoas que tentaram ser o mais verdadeiras e honestas com ela naquela ambiência. Gente, se você não consegue ouvir de uma pessoa. Pronto, eu vou usar esse outro exemplo aqui. Essa foi forte. Uma vez uma pessoa chegou pra mim. Gente, estão muitas histórias, vou contar. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim: ela tava emagrecendo, num processo de emagrecimento, e veio, né, sentar comigo pra conversar. E eu falei: amiga, você tá tão bem, você emagreceu bastante. Tu emagreceu quantos quilos? Aí ela, eu perdi 12 quilos e eu tô me sentindo bem melhor, mas eu ainda preciso perder muito mais, porque eu passei muito do ponto. E eu fico assim muito frustrada, eu descobri que eu não tenho amigas. Ela disse, olha só, eu descobri que eu não tenho amigas. Eu digo, sério? Até eu me senti mal, né? Porque eu fiquei, poxa, eu pensei que a gente era amiga, mas tudo bem, vamos ouvir o pacote completo. Aí ela disse assim, eu descobri que eu não tenho amigas porque eu estava enorme. E ninguém, olha só, ninguém falou que eu estava enorme. Ninguém me alertou do que estava acontecendo comigo. Gente, dá vontade de dar um soco. Porque assim, vamos lá. Quem é que gosta de ouvir que você tá enorme de gorda? Ninguém. Eu não quero engordar 2 quilos, a pessoa olhar pra mim e dizer assim, mulher, tu engordou? Vigia, tu tava tão bem. Claro, amigas próximas e íntimas vão ter essa liberdade, mas dizer que eu quero ouvir isso, que eu vou ficar feliz, eu não quero. Eu não vou. Eu só quero que alguém fale que eu emagreci. Se for pra dizer que eu engordei, pra guardar pra você. Não traga pra mim. Deixa que o espelho tá me dizendo, eu tô sabendo. Mas assim, ela tava colocando a culpa nas amigas de não terem aberto os olhos dela, como se isso fosse responsabilidade alheia, como se isso não fosse fragilizar a amizade. E aí eu sorrateiramente falei assim, amiga, mas se alguém tivesse dito, teria verdadeiramente te ajudado? Aí ela disse assim, eu não sei, ninguém disse, eu não sei. Aí eu peguei e assim, né, na continuidade da conversa, eu disse assim, amiga, tu ainda tem muito peso, né, pra perder? Tu acha que tu ainda precisa perder quantos quilos? Ela fez uma cara pra mim absurda, assim, tipo, escandalizada que eu tive coragem de dizer isso. E aí, enquanto ela tentava catar os pedaços pra poder me responder, eu complementei. Eu falei assim, amiga, é complicado, né? Porque, assim, não é fácil a gente ouvir esse tipo de conselho, não é fácil a gente ouvir esse tipo de confrontamento, do mesmo jeito que não é fácil fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato pelas pessoas que percebem os nossos esforços e nos encorajam. Mas a gente não pode delegar às pessoas a missão de nos apontar tudo, não, porque na maioria das vezes somos nós que não temos maturidade para lidar. Até porque se a gente chegou em certos pontos na vida que não estão dando muito certo, é porque nós não estamos bem.
Então só vai, talvez, piorar uma coisa que já não tá legal. Aí ela engoliu seco e tal, continuamos amigas, viu? Depois disso. Mas assim, já perdi muitas amigas ao longo do caminho, porque falei algumas coisas que eu achei que podia, não podia, mas tudo bem, um dia a gente recupera. Amiga, você que tá aí do outro lado, que talvez um dia eu falei alguma coisa que você não gostou, por favor, me perdoa. Eu sou uma pessoa arrependida. Eu prefiro a amizade, tá bom? É verdade. Tô falando isso, né? Porque vai que esse recado chega pra alguém. Eu sei que tem, né? Tem amigas que eu quero recuperar, mas ainda não consegui. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. No final das contas, é essa dificuldade, porque parece que a pessoa que tá falando alguma coisa, ela tá querendo provar que é melhor do que você. E pode ser que seja, mas aí se for, você responde, entendeu? E resolve ali. E continua junto. E se não for esse o caso, deixa desse sentimento de meninice, de pequenez, de que estão querendo te menosprezar, que estão querendo te humilhar, sabe? Passa dessa, evolui, e vamos segurar na mão e vamos seguir em frente. Vamos deixar desse negócio de que a amiga é só minha, de que isso é só meu, de que eu tenho que ser a melhor, de que eu tenho que ser o centro das atenções, ou o que quer que seja, sabe? Eu sou uma pessoa expansiva, eu faço muita zoada, mas às vezes eu chego em rodas que tem alguém que tá sendo muito expansivo, que tá fazendo todas as brincadeiras. Gente, eu aproveito para curtir o entretenimento. Eu não me sinto abafada e fico frustrada, tipo, poxa, eu que gosto de fazer essas brincadeiras. Não, porque isso seria infantil demais. Esse momento já aconteceu em algum momento na minha vida. Essa transição emocional, eu consegui vencer. Se eu conseguir, você também consegue. Segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Vai dar bom. No final das contas, meu conselho para você é que você consiga ser uma pessoa competitiva, ou seja, que olha para as pessoas que estão em movimento, se inspira para entrar em movimento e se esforça para bater os seus próprios recordes, e que você consiga colocar a competição no lugar que é devido, nos momentos, nos jogos, nas situações que você está treinando para isso. É uma vaga, é uma coisa e que tem a ver com o tamanho do seu desempenho e da sua capacidade. Não ter que passar por cima de alguém ou alguma coisa que seja. E no final das contas, nós denunciamos o nosso grau de maturidade quando a gente consegue dar feedback, quando a gente consegue falar o que for para qualquer que seja a roda, com muita empatia e zelo nas nossas palavras. Acho que a maneira como a gente fala as coisas é o nosso maior e principal diagnóstico. Até porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. No final das contas, meu amigo, minha amiga, você não está passando desapercebido. As suas intenções, elas são entregues através do seu olhar, através da sua postura e através das suas palavras. Não dá para passar desapercebido as suas intenções. Talvez você esteja enganando alguém. Esse alguém é você. Fica aí a dica. A gente só engana a gente. De verdade. Qualquer pessoa a mais que a gente acha que está acreditando é temporário e vai dar ruim. É isso. É isso, gente. Um cheiro, um abraço, me amem. Vamos parar por aqui, porque senão eu vou começar a falar besteira, entendeu? Mas se você tem alguma besteira para falar nesse significado aí, nesse sentido, algum testemunho para dar, me conta que eu tô doida para ouvir. Eu adoro um chá. Manda esse chá. Um cheiro e até o próximo episódio.